Olá pessoal, me chamo Wallace Gardelha, estou aqui hoje para falar para vocês sobre capacitores, tá bom? E iremos falar hoje sobre capacitores polarizados e capacitores não polarizados. Os capacitores são componentes que servem para filtrar e armazenar cargas elétricas no circuito eletrônico, tá bom? Muitas pessoas têm muitas dúvidas concernente uma substituição de um capacitor, né? E existem 4 coisas importantes a saber: capacitância, tensão, temperatura e polarização. Então devo observar essas 4 coisas na substituição para um capacitor polarizado. Para um capacitor não polarizado, eu apenas observo a quantidade de nanofarad que ele tem. Não preciso me importar com polaridade, porque ele não tem polaridade, tá bom? Mas no capacitor polarizado, note aqui que existe uma faixa branca sinalizando que essa aqui é a parte do aterramento do capacitor. Veja que no outro lado não tem, tá? Então esse pino aqui do capacitor corresponde a essa faixa aqui sinalizando o aterramento. Então, a primeira coisa a observar na substituição do capacitor, na hora de eu comprar um outro capacitor, seria a sua capacitância. Esse capacitor aqui é de uma fonte de alimentação de computador. Ele tem 330 microfarad por 200 volts e 85 graus. Então, na hora de eu substituir esse componente, eu preciso observar, em primeiro lugar, a capacitância, que é de 330 microfarad. Para que eu entenda melhor o que é microfarad, pelo inventor George Farad, que criou essa lei do capacitor, ele criou algumas unidades de medidas do capacitor. Então, para cada 1000 picofarad, eu tenho 1 nanofarad. E para cada 1000 nanofarad, eu tenho 1 microfarad. E para cada 1000 microfarad, eu tenho 1 milifarad. Tá bom? Então, por aqui você já se situa mais ou menos que capacitor é esse, que é 330 microfarad. Então, você sabe que não está em pico, não está em nano, está em microfarad. Depois de micro vem o milifarad. Então, na substituição eu tenho que observar primeiro esse valor de capacitância. Eu não posso substituir por outro capacitor com capacitância maior ou menor. Se ele é 330, eu tenho que colocar um outro componente idêntico a esse aqui, tá bom? O valor de 200 volts, já existe uma observação aqui, porque a teoria da eletrônica diz que eu posso colocar uma tensão 50% maior do que essa. Então, se eu tenho um capacitor de 330 microfarad por 200 volts, mais 50%, eu posso colocar um até de 300 volts. Então, eu tenho essa tolerância para mais, de 50% que eu posso colocar essa tensão maior, tá bom? E em terceiro lugar, temperatura. Se ele é um capacitor que tem 85 graus, e eu colocar um capacitor com temperatura inferior a essa, com certeza esse capacitor vai aquecer e vai funcionar de forma incorreta no circuito, podendo até não funcionar perfeitamente. E a quarta coisa mais importante seria justamente a polarização. Como eu já falei, essa marca do terra, essa faixa, que sinaliza onde é o aterramento. Na própria placa onde vai ser colocado o terra, também tem uma sinalização que é para o técnico saber em que lado ele vai colocar o aterramento e o positivo do capacitor. Porque em caso eu esqueça desse detalhe, coloque a mesma capacitância, a mesma tensão, a mesma temperatura e inverter a polarização, esse capacitor vai causar uma explosão e com certeza pode causar um acidente com o técnico, tá bom? Então fica aqui a explicação sobre o capacitor. E o capacitor não polarizado, ele é esse capacitorzinho aqui, tá bom? Ele não tem polarização, ele é um capacitor não polarizado, tá? E ele tem aqui 104M, certo? 104M, ele está numa referência aqui em picofarad. E eu não consigo medir em picofarad, e sim em nanofarad. O que é que eu vou fazer? Converter de picofarad para nanofarad. Então, se ele tem 104 aqui, significa dizer que o último logaritmo 4 significa que é 4 zeros. Então, se eu tenho 104, eu tenho 10 e mais 4 zeros. Significa dizer que eu tenho 100.000 picofarad, certo? E dividido isso, convertendo isso para nano, né, é só fazer a modificação que eu falei
né, que para cada 1000 picofarad eu tenho 1 nano. Então se eu tenho 100 mil pico, você faz essa conta aí, você vai achar então esse valor em nanofarad. E o M no final significa dizer que a tolerância desse capacitor. Na hora de medir, ele pode dar um valor um pouco para mais, um pouco para menos. Se estiver dentro dessa tolerância, o J é 5%, o K 10% e o M 20%. Então, se ele tem 100 mil picofarad e ele dá até 20% para mais ou 20% para menos, esse capacitor está bom, tá certo? Então, na hora de substituir o capacitor, observar no polarizado, em primeiro lugar, a capacitância, que tem que ser igual, não posso colocar uma nem para mais e nem para menos. Se ele é 330, eu tenho que colocar em 330. E a voltagem 220 eu posso colocar com até 50% para mais atenção, certo? E a temperatura 85 graus eu também devo obedecer à risca, esse valor que ele suporta o calor, para que não superaqueça esse componente e trabalhe de forma incorreta no circuito. Alguns defeitos do capacitor, o primeiro é aquele que ele é visível, né? Ele tem essa parte superior aqui do capacitor inchada, então é um defeito já visível, não preciso tirar, remover o capacitor e medir nem no multímetro, certo? E nem no capacímetro, um aparelho específico para medir a capacitância, tá certo? Então, na hora de observar um capacitor, se ele estiver aqui inchado, eu nem preciso medir, eu já vou logo removendo ele e substituindo por outro. Outra coisa importante, se eu tenho 5 capacitores trabalhando próximos e são valores iguais, e desses 5 tem 2, 3 com problema, substitua os 5 é o recomendado. Por quê? Porque o capacitor, ele tem uma vida útil. A vida útil dele é pela quantidade de horas trabalhadas. Então, significa dizer, se você tem 5 capacitores, foram colocados na mesma data, e esses 3 capacitores, os 5 estão ruins, substitua os outros 2 também, porque logo à frente ele vai dar problema também, porque ele tem uma vida útil. Então, para que não trabalhe o seu circuito e depois pare de funcionar por causa daqueles outros capacitores, você substitui logo os que estão próximos a ele, porque é o mais recomendado, tá bom? É um componente barato, tem capacitores de 30, de 50 centavos, de R$1, e capacitores mais caros seriam esses capacitores de fonte de alimentação, que chegam a um valor bem expressivo, certo? Então fica aqui a nossa informação sobre capacitores, e depois estaremos falando aqui outros dias sobre outras informações, tá bom? Meu nome é Wallace Gadelha, e alguma dúvida, algum comentário, nos mande um e-mail para wallacesg@hotmail.com. Um abraço e até a próxima.